Wendigo, o espírito canibal das florestas geladas. Folclore ou realidade? Nas profundezas das florestas frias e solitárias da América do Norte, uma criatura das trevas espreita, envolta em lendas assustadoras. O Wendigo, espírito faminto e insaciável, é um dos mitos mais temidos das culturas indígenas algonquinas. Sua história está repleta de avisos sobre desespero, fome e a perda de humanidade. Mas seria o Wendigo apenas uma criação do folclore ou um predador sobrenatural real? Prepare-se para explorar essa entidade sombria e seu legado aterrorizante. Origem da lenda. A lenda do Wendigo nasceu entre as tribos indígenas algonquinas que habitavam as regiões geladas do Canadá e do norte dos Estados Unidos. Eles acreditavam que a fome extrema poderia levar uma pessoa a cometer atos impensáveis, como o canibalismo, transformando-a em um Wendigo. A maldição era vista como uma punição espiritual imposta pelos deuses da floresta, destinada a quem rompesse os limites sagrados da humanidade. Assim, o Wendigo tornou-se um símbolo de alerta, ensinando que o desespero e a ganância levam à perdição eterna. Aparência horripilante. A descrição do Wendigo varia, mas em todas as versões ele é uma figura monstruosa. Imagine uma criatura esquelética, com pele cinzenta e seca, esticada sobre ossos proeminentes. Seus olhos são profundos, quase vazios, como se a alma já tivesse partido. Muitos relatos mencionam uma cabeça semelhante à de um cervo ou alce, adornada com chifres retorcidos e dentes afiados. As mãos são garras longas e mortais, e sua boca parece estar permanentemente aberta em um grito de fome eterna. A própria visão do Wendigo seria suficiente para congelar o sangue de qualquer um que o encontrasse. A fome insaciável. A característica mais assustadora do Wendigo é sua fome sem fim. Diz a lenda que, quanto mais ele devora suas vítimas, mais cresce, ficando cada vez mais alto, magro e terrível. Essa expansão simboliza sua fome interminável, que nunca pode ser saciada. Não importa o quanto ele consuma, sua necessidade de carne humana permanece insaciável. Esse destino cruel representa a condenação máxima, uma existência vazia e desesperadora, marcada pela dor e pela fome eterna, a maldição humana. Os indígenas algonquinos acreditavam que qualquer pessoa poderia se transformar em um Wendigo se fosse consumida pela ganância ou pelo desespero. Comer carne humana durante os longos e implacáveis invernos era uma transgressão imperdoável. Quem o fizesse estaria condenado a uma existência monstruosa, amaldiçoado para sempre. Alguns xamãs acreditavam que espíritos malignos podiam possuir os vulneráveis, transformando-os em Wendigos, mesmo sem canibalismo. Isso reforça a visão espiritual da criatura como uma entidade de punição e desgraça. Presença nas florestas. As florestas geladas da América do Norte são vastas, silenciosas e misteriosas. Muitos caçadores e exploradores relataram sentir uma presença sinistra enquanto cruzavam essas regiões remotas. Eles falavam de sombras inquietantes, passos pesados nas folhas secas e gritos distantes que lembravam lamentos humanos. Acreditava-se que o Wendigo rondava as florestas durante tempestades de neve, caçando presas vulneráveis que se perdessem na vastidão gelada. O medo dessa criatura tornou-se parte do imaginário local, reforçando o respeito pelas forças ocultas da natureza. Avistamentos históricos. Ao longo da história, vários incidentes foram associados ao Wendigo. Um dos mais famosos é o caso de Swift Runner, um caçador indígena que no inverno de 1878 matou e devorou sua família. Ele alegou que estava possuído pelo espírito do Wendigo. Seu caso foi amplamente documentado e utilizado como prova da existência da criatura.
Muitos acreditam que sua história foi usada como um aviso sobre os perigos do isolamento e do desespero nas profundezas das florestas inóspitas. Simbolismo e advertência. Além de ser uma criatura sobrenatural, o Wendigo carrega um forte simbolismo espiritual e moral. Para os indígenas algonquinos, ele representa a ganância, a fome espiritual e a corrupção moral. É um aviso contra ultrapassar limites e sucumbir ao egoísmo. A transformação em Wendigo simboliza o custo devastador da violação das leis naturais e espirituais, mostrando que, ao perder a humanidade, uma pessoa se torna um monstro irreconhecível. O Wendigo na cultura pop. Com sua aparência aterrorizante e sua história sinistra, o Wendigo se tornou uma figura constante na cultura pop. Ele aparece em filmes de terror, séries como Supernatural, Hannibal e Until Dawn, e até em jogos e quadrinhos. Cada adaptação explora aspectos diferentes de sua mitologia, mas todas mantêm sua essência, uma criatura maldita, faminta e perigosa. Seu apelo como símbolo de medo e punição continua a inspirar histórias assustadoras. Advertência eterna. A lenda do Wendigo é mais do que um conto assustador. É uma metáfora sombria sobre os limites humanos. Quando a fome, o desespero e a ganância dominam, o monstro se manifesta. Seja como um mito indígena ou uma entidade sobrenatural, o Wendigo permanece uma figura sinistra e enigmática, vagando pelas florestas geladas da América do Norte. Sua lenda sobrevive através das gerações, uma advertência eterna de que há um preço terrível para aqueles que perdem sua humanidade.